Fala aí, galera. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Recomeço, outra vez no vídeo de hoje. Mais um vídeo de teoria barra especulação, assim. Não é necessariamente alguma coisa que eu tô convicto que vai acontecer, que deve ser levado a sério. É mais especulação por diversão. Assim como fiz em outros vídeos, como falando sobre os Mutadons serem experimentos para hibridismo. Falando sobre ter dois Distortus Rex, falando sobre a Biosyn ter usado essa ilha em algum momento. E esse é mais um vídeo desse, é só especulações por diversão, sem nada ser levado a sério, não leve nada como canônico, coisa assim. Sim, mais um vídeo assim pra diversão, discutir possibilidades. E vamos ver o que chegando no filme a gente acerta. E então, se tiverem ideias assim, quem sabe eu posso trazer vídeo assim e a gente compara depois que lançar o filme o quanto que os fãs conseguem acertar nas possibilidades. Enfim, no vídeo de hoje eu vou estar conversando sobre a possibilidade do Distortus Rex ser na verdade um híbrido. Bem, sem mais enrolação, vamos começar. Bem, em Jurassic World Recomeço, nós estamos sendo introduzidos ao novo tipo de animais que vão ser aqui no Jurassic World, que são os mutantes. Nós tivemos os híbridos, né? Os dinossauros híbridos introduzidos em Jurassic World. E o que nós temos a seguir na franquia de canônico são a Indominus Rex, o Indoraptor. Se você considerar que em Cretaceous tem ainda Scorpius Rex e o Spinoceratops. Eles são animais híbridos, mistura genética, animais geneticamente criados, né, misturando os genes de dois ou mais animais diferentes. E isso foram animais que foram um sucesso na clonagem e foram animais saudáveis, né? Pelo menos foram clonados, foram saudáveis, não necessariamente viveram uma vida saudável. Enfim, indo para Jurassic World Recomeço, nós vamos ter os mutantes. E o que nós sabemos dos mutantes ainda? Alguns não, né? O Distortus Rex nós tínhamos assumido que seria apenas um mutante, um T-Rex com mutação. A maioria da fandom assumiu isso. É um T-Rex mal formado, né? Acabou sendo ocorrendo uma mutação, deformando ele. Mas não teria mistura de genes. Mas será que não tem mesmo? Olhando para os mutadons, não parece uma mutação, não parecem ser animais mais formados, o que já trouxe a teoria de que eles podem sim ter sido experimentos para hibridismo. E será que o Distortus Rex também foi? No vídeo hoje eu vou estar especulando um pouco a respeito disso. E vamos teorizar aqui o que nós podemos saber a respeito disso. Lembrando que eles podem ser híbridos mutantes. Se é um híbrido, ele não necessariamente deixa de ser um mutante. Pode ser um híbrido mutante. E nunca foi dito que eles não são híbridos. O que foi dito é que esses animais acabaram aparecendo na tentativa de fazer animais mais assustadores, mais legais para o parque Jurassic World. E a gente viu o Dr. Wu falando que essa era a demanda que ele recebia quando ele está falando sobre a Indominus. Então, o que foi descrito para ele quando foi para fazer a Indominus era maior, mais assustador e mais legal, segundo as próprias palavras dele. Então, dito isso, será que pode ser um híbrido? Será que o Distortus Rex pode ter sido um híbrido ou um teste de hibridismo para ver o que dava certo e o que não dava na hora de misturar os DNAs? E talvez no Distortus Rex deu mais errado, nos Mutadons deu mais certo? Vamos então estar teorizando aqui o que dá para levar em evidência a respeito disso. A primeira coisa que nós podemos ver é no começo do trailer, nós temos ali a placa, né, no laboratório escrito The Rex versão 2.3 ou versão 23, ou seja, já foram feitos mais The Rex no passado. E se temos outros vivos ou não, eu fiz um vídeo teorizando sobre isso, mas por especulação, mas eu acredito que não existam outros Distortus vivos. Eu acho que esse é o único vivo, os outros falharam. Nós podemos ver, inclusive, em uma cena, o paleontólogo olhando para um recipiente que tem um embrião do que aparenta ser um Distortus Rex, com a cabeça, com aquele domo e vários membros, né? Realmente parece um embrião de Distortus Rex. Deu errado, isso teria sido uma versão mais inicial do Distortus Rex. Então, as outras provavelmente não sobreviveram, e esse foi o único que sobreviveu e chegou à fase adulta que vamos ver no filme, é o que eu particularmente acredito. Mas enfim, tendo mais Distortus, tendo um laboratório onde eles deram o nome de Distortus, talvez tenha sido que foi um animal pensado. O nome dele talvez não seja Distortus só porque foi um T-Rex e ficou distorcido, mas porque eles intencionalmente distorceram o T-Rex e por isso chamaram de Distortus. É uma possibilidade. E se teve várias versões, não teria por que eles manterem esse nome, certo? Porque se fosse T-Rex ficou distorcido, eles chamariam aquele bicho de Distortus, mas de Distortus Rex e continuariam o experimento, mas não continuariam chamando de Distortus. Eles dariam o nome porque afinal não seria um bicho distorcido, se desse certo.
Então talvez tenha sido sim, intencional distorcer o animal ou fazer essas características. E então isso é algum indício que, embora não seja confirmado, é um indício que talvez ele não tenha sido exatamente um acidente. Enfim, continuando aqui, nós temos algumas coisas no design dele. Bem, o design dele não necessariamente mostra características de outros animais, como na Indominus nós podemos ver claramente algumas características de... Bem, a base é de T-Rex, o tamanho de Giganotossauro, a cabeça lembra um pouco do Giga, depois que a gente viu. Tem os braços de Teresinossauro, inteligência até as protopenas de Velociraptor, e tem as costas de Ablissaurideus, como Carnotaurus, até fica um pouco do chifre do Carnotaurus nela. Nós temos também os dentes de crocodilo, né, do Sarcosuchus. O Indoraptor, você vê que ele tem uma base de Indominus, mas o tamanho reduzido pelo gene de Velociraptor, ele tem a garra terrível de Velociraptor, ele tem características mais definidas de Velociraptor nele. E, enfim, os híbridos a gente vê aí características dos animais que tem. Aqui não necessariamente a gente vai ver isso daqui, então é pura especulação, pura diversão, não tem muita evidência sobre isso. Na verdade, todas essas características não apontam necessariamente uma coisa, funcionaria, mas não necessariamente significa isso. Então, como eu disse, isso é só por diversão, não levem como canônico. Porque todas as características podem ser só deformidade, se não necessariamente uma característica desses animais. Mas se for uma mistura, vamos supor que... Então a gente vai aqui supor que o Distorsus Rex realmente tenha sido algum tipo de híbrido. O que eu não duvido que seja, mas eu não sei necessariamente se seria as características. Mas, bem, a base, tanto pelo nome Rex quanto pelo corpo geral de terópode, nós já assumimos que é um corpo de T-Rex. Até mesmo o crânio, que é um crânio deformado, mas crânio de T-Rex. Mas temos outras características nele, não é só o braço de T-Rex. Enfim, o filme ele vai dar muito destaque em alguns animais, mais especificamente 3, sendo o Titanossauro, tendo o Quetzalcoatlus e o Mosasauro, os maiores animais de céu, terra e água. Será que o Distorsus Rex tem isso no DNA dele? Bem, talvez o tamanho seria o Mosasauro, por isso que ele cresceu muito mais que o T-Rex. E os dentes também, que saem um pouco para fora da boca, pode indicar também que sejam os dentes do Mosasauro. Dentes mais de crocodilo, embora nesse Mosasauro que temos aqui ele tem lábios, quem sabe, né? Mas o tamanho justamente crescer tanto poderia ser indicação do Mosasauro. Os braços longos poderia vir alguma coisa em relação ao Quetzalcoatl, que também, das asas do Quetzalcoatl, que ele tem o braço comprido, poderia ter formado esses braços mais longos. E o domo da cabeça poderia ser resultado do Titanossauro, como vimos, o Titanossauro também tem um domo na cabeça, bem parecido com o do Distorsus, porque o do Distorsus realmente parece algo mais deformado e o do Titanossauro mais natural. Nós temos até mesmo os tipos de espinhos que ele tem, e eu, como disse em outro vídeo, em alguns momentos parece que ele não tem isso, mas pode ser só que não esteja tão visível na cena, até porque nós não vimos ele direito no filme. Ou pode ser realmente que esses espinhos possam se abaixar e levantar, assim como a vela do Titanossauro. Bem, eu particularmente acredito sim que tem algum tipo de hibridismo nos Mutadons, que tenha sido algum teste de hibridismo, mas no Distorsus Rex eu acho que não. No Distorsus Rex eu acho que é mais provável que tenha sido sim uma mutação experimental, não foi uma mutação porque deu errado, eu acho que sim tenha sido uma mutação proposital. Então eles teriam causado essa mutação no animal propositalmente para experimentos, mas eu acho que não é necessariamente um híbrido. Isso daí é mais uma teoria por conspiração, mais por diversão, mas realmente eu acho que as características dele mostram muito mais uma deformidade do que o hibridismo. Quase todas, os dentes mal formados, a cabeça com o domo, parece muito mais deformidade. A única coisa que talvez poderia ser algum hibridismo, seja lá qual fosse, seriam os braços, porque não parece muito uma deformidade, parece algo mais intencional colocado ali. Mas, enfim, eu acho que talvez tenha sido intencional, eu acho que foi uma mutação, mas uma mutação feita propositalmente. Mas enfim, como eu disse, é uma teoria que não é pra ser levada muito a sério, mas por diversão pra ver o quanto que a gente consegue acertar chegando no filme. Mas é isso, muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, falou!